Vocês estão sabendo que, quando eu cheguei aqui, me disseram que iam filmar. Aí eu pensei cá comigo, não vou pagar mico sozinho. Então eu vou fazer interativo. E vou começar avaliando a plateia. Porque a plateia, às vezes, é muito exigente. Ela acha que nós temos que ser doutores em espiritismo para estar aqui na tribuna. Não é verdade. Eu sou um estudante de doutrina espírita como vocês. Tanto que eu vinha no carro, estacionei ali atrás e estava pensando, de repente, Roberto, aí começamos a conversar e eu acabei não resolvendo a problemática que eu tinha. Eu estava tentando me lembrar dos postulados básicos da doutrina espírita. Eu lembrei, logo de saída, que é postulado básico da doutrina espírita a imortalidade da alma. Depois me lembrei um outro postulado básico, são as verdades, as premissas, que é a reencarnação. Aí depois, eu queria que vocês me ajudassem. Me dá mais um. Por favor, rápido, rápido. O quê? É difícil falar essa palavra, né? Na casa do meu pai há muitas moradas, é isso? Isso, na casa do meu pai há muitas moradas. Posso traduzir dessa forma? Também, né? Então nós temos mais um postulado, que bom. Tem mais algum? Rápido, gente. Eu vou pensar que vocês são tímidos. Estou estudando doutrina espírita? Hein? Comunicabilidade dos espíritos. Foi ótima essa colocação. Sabe por quê? Se você pegar o livro Obras Póstumas, existe um momento lá em que Kardec discute as alternativas, as 5 alternativas da humanidade. E ele começa falando de uma alternativa que eu chamaria de vertente materialista da ciência. Vamos chamar dessa forma. Assim como eu traduzi a pluralidade dos mundos habitados por na casa do meu pai é muito demorado. Por que eu traduzi assim? Porque a música da Tia Vilma está na minha cabeça até agora. A música da Tia Vilma. Uma variação. Vocês já ouviram o programa Educar para Crescer na terça-feira, dia 6? Fui eu que estava lá. E nós levamos as músicas da Tia Vilma. Tanto que nós trouxemos o programa gravado, e agora vou botar alguém no fogo, e entregamos para alguém. Quer dizer, se vocês quiserem cópia, é com ele, não é comigo mais. Estou brincando. É comigo aqui. É só mandar o e-mail para mim que eu mando a cópia do programa para vocês. Porque me interessa. Porque Tia Vilma e o tio Wilson desencarnaram. Antes de desencarnar, o tio Wilson me deu um CD que ele gravou, o Tia Vilma, ele no violão, ele fazendo segunda voz. É lindo. E foi um presente para minha família, porque eu tenho uma netinha que é evangelizada aqui, tem 6 anos, que é evangelizada lá na Casa Espírita, e ela adorava ficar com o tio Wilson lá no violão. Ela chama ele de vovô Wilson. Então, como eu tive essa chance de ir no programa Educar para Crescer, que é de uma amiga também de muitos anos, que é a Marilena Mota, a Marilena Mota é quem me dava a jaca. Eu tinha um terreno grande de Jacarepaguá, uma jaqueira enorme, ela sabe que eu sou louco por jaca. Então ela telefonou comigo, eu tenho jaca para você. Aí passava lá e pegava. Aí isso aí depois vocês cortam. Mas então, o programa apresentou. Como é que nós fizemos o programa? A Marilena não pôde ir, a filha acamada, e pediu a Marisa Leal. Já ouviram falar em Marisa Leal? Marisa Leal, vocês vão lembrar quando ouvirem o programa da voz dela. Porque vocês lembram do Dinossauro Baby? De novo! Conhecem a voz da Xuxinha? É Marisa Leal. É espírita, trabalha no outro centro, do outro lado, né? Ali na Rua Getúlio. Aí eu telefonei para a Marisa e falei: Marisa, eu queria homenagear a Tio Wilson e Tia Vilma. Podemos fazer um programa
com os postulados básicos da doutrina espírita. Porque a gente chega na casa espírita, pede para as pessoas dizerem os postulados básicos, elas ficam mudas. Parece que não estudam a doutrina espírita. Não é nenhuma crítica a vocês, porque vocês falaram. Ah, está faltando um. Rápido, gente. Olha, viu como é que é verdade? Se você não tiver Deus como postulado básico, você está perdido. Não é verdade? Se vocês não tiverem Jesus como postulado básico, nós estamos perdidos. Gente, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. Perceberam como os postulados básicos da doutrina espírita são importantes? Agora que eu avaliei a plateia, fico mais tranquilo, porque vocês sabem menos Espiritismo do que eu, estou vendo? Porque pelo menos eu sei os postulados básicos, aprendi com a tia Vilma nas músicas. Então o programa foi assim, é imperdível. formigalcd@hotmail.com. É só mandar um e-mail dizendo, quero o programa da tia Vilma. Você bota só tia Vilma, eu já sei que você quer, é a tia Vilma. Vale a pena. E a Marisa é aquela voz doce, gostosa, que vocês sabem, né? Então, hoje eu vim aqui para pedir ajuda de vocês. É verdade. Tanto que eu abri a página ao acaso e falei para o Roberto. Roberto, não foi? É exatamente o que eu vim fazer aqui. Pedir ajuda. Mas como eu sou terceira idade, eu tenho que consultar fichas, senão me perco. Ah, já sei. É que eu esqueci de perguntar para vocês qual o livro que foi publicado em 1966, publicado não, traduzido ao português em 1966, e que tem um caso de reencarnação no Brasil de Martha Lawrence. Eles não sabem? Não é possível. 1966, gente. Nem era nascida. Saiu uma edição nova agora do livro 20 Casos Sugestivos de Reencarnação de Ian Stevenson. Quem é Stevenson? Stevenson já se encarnou, aliás, tem pouco tempo. O Stevenson era simplesmente o chefe do departamento de psiquiatria da Universidade de Virgínia. Ele veio ao Brasil antes de 1966. E lá nos computadores dele, lá no primeiro mundo, a gente era muito atrasado. Agora não, agora a gente já está brigando bem. Mas ele, naquela época, esteve no Brasil para examinar um caso de reencarnação brasileira. Olha que beleza. Então a reencarnação, ela é objeto de pesquisa. De quem? O cientista americano. E ele traz esses 20 casos que ele selecionou dos 3.000 que ele examinou. E nesses 20 casos nós temos uma brasileira, Martha Lawrence. Gente, a edição do livro saiu recentemente. Vocês têm que pegar esse livro, pelo menos, para ver esse caso. Eu não tenho o caso dela no computador, senão era mole para vocês. Era formigalcd@hotmail.com. Mas se a reencarnação é um objeto de pesquisa, ela é também um objeto de pesquisa na Bíblia. Por exemplo, qual o livro que vocês conhecem que estuda a reencarnação na Bíblia? Viram como eles são rápidos? Sérgio Aleixo. Ah, Sérgio Aleixo. Tem um pastor. Hermínio Miranda. Não, é porque também aceito Sérgio Aleixo. Mas o Hermínio Miranda é o concurso, gente. Não? Hermínio Miranda. Reencarnação na Bíblia. Hermínio Miranda. É fininho assim, mas é excelente. Reencarnação na Bíblia. Já que nós falamos em reencarnação na Bíblia, eu queria contar uma coisa para vocês. É que às vezes me dá uma dor de cabeça. Me permitam chorar, inclusive, tá? Eu sou velho, terceira idade, posso chorar e chorar forte. Porque a gente às vezes se emociona. É que eu fechei os olhos e estou vendo Jesus lá na estrada, caminhando. Pode fechar os olhos, vocês vão ver melhor. Vocês vão ver Jesus caminhando lá na estrada, sozinho,
fazendo a sua reflexão. Quando Jesus caminhava assim pela estrada, as pessoas tinham vontade de entrar em contato com ele. No direito penal, 3 ou 4 pessoas reunidas já era quadrilha ou bando. E era um bando que se aproximava de Jesus. E eles chegaram, e a gente sabe que a história deles era muito triste, porque assim como Chico Xavier psicografava as cartas daquelas mães, dos filhos, daquelas mães, que estavam com aquela dor que não tem nome, porque quem perde o marido é viúva, o filho que perde a mãe é órfão, mas a mãe que perde um filho não tem nome, é dor sem nome. Eu cheguei a Uberaba e fui ver. Passei aquela noite vendo Chico psicografar. Mas eu cheguei antes, que eu tinha chegado na véspera com o médico do Chico. Ele tinha ido lá. O Chico até convidou o médico para almoçar com ele. Eu estava com ele do lado e aproveitei. Ainda mais depois que o Chico disse que eu sou filho de mineira, com português. Chico disse que era frango com quiabo. Minha boca encheu d'água. Gente, sabe comprar quiabo? Não, depois eu explico para vocês. Vou voltar lá à estrada. Porque se vocês ficarem de olho fechado, se emocionando aí, podem incorporar, eu não quero ter problema. Mas Chico psicografou naquela noite 6 cartas, só que eram 60 mães. E eu fiquei angustiado. Eu disse, meu Deus, que critério a espiritualidade usa para permitir que esses 6 filhos deem a prova da imortalidade no postulado da doutrina espírita? Ah, vocês vão ver, bate a vida. É linda a música que ela fez para isso. E as outras mães? Na realidade, quando uma mãe recebe uma carta e compara inclusive a assinatura com a carteirinha de identidade do filho, diz, meu filho está vivo. Gente, a imortalidade da alma é um postulado belíssimo. Belíssimo. Aí eu perguntei a um amigo meu, da Fundação Maria Tagaio, que estava lá com a gente, perguntei, qual é o critério? Ele disse, olha, eu tive essa mesma dúvida, porque ele ia lá com muita frequência, eu tive essa mesma dúvida, a irmã me explicou. As mães que recebem as cartas são aquelas que estão com uma dor tão extenuante, que elas até pensam em suicídio. É uma dor tão profunda. Eu sei o que é. Embora eu não tenha perdido um filho, foi um aborto espontâneo, por rubéola, nós sofremos muito. Aí eu pude entender a dor da minha mãe. Quando a minha irmã desencarnou, aos 20 anos de idade, eu era menino e ela tinha sido a minha professora primária. Ela deve estar feliz a beça, porque ela me ensinou a ler. Eu adoro ler, tanto que eu andei fazendo umas faculdades aí. Mas eu gosto mesmo de ler doutrina espírita. Mas essa resposta que ele me deu me marcou profundamente, porque eu me lembrei da dor da minha mãe. A minha mãe estava no hospital Pedro Ernesto, tinha tido um infarto, o colega virou e disse comigo, vão me implantar uma marca-passo, mas eu entendi as reticências. Foram realmente 2 meses só. 2 meses em que nós tivemos uma convivência de mãe e filho. Eu chegava da faculdade, eu era professor lá, chegava da faculdade, minha mãe abriu os braços, meu filho, meu amor. Gente, é a coisa mais gostosa do mundo ser recebido assim. Façam isso. Meu filho, meu amor. Até o garro, meu filho. Cara desse tamanho, professor universitário, quando ele chega aí, agarra a abraço. Um dia, eu estava no aeroporto,
Fui pegar ele no aeroporto, ele é professor da Unicamp. Fui pegar ele no aeroporto, aí chegou no aeroporto, ele me tacou aquele beijo. A moça que estava olhou assim, porque ele é alto, assim, igual o Alberto, eu baixinho. Aí quando. Até que ele parece comigo, mas não tem bigode. A moça olhou assim, dois homens se beijando e deu aquela olhada estranha e comentou com a mãe. Mas eu tenho ouvido de tuberculoso, porque professor há muitos anos, me aposentei. Professor há muitos anos, eu sou capaz de ouvir o cara colando lá no fim. E o pessoal ficava uma fera quando ele dizia, olha, ainda colou errado, né, desgraçado, porque eu tinha uma visão. Passava assim, você ainda colou errado. Ia lá e falava, pô, ainda colou errado, desgraçado. Aí eu ouvi ela fazer aquele comentário como se nós fôssemos. E qual seria o problema? Homossexuais. Mas era pai e filho. Agora em São Paulo aconteceu isso, bateram no pai e no filho. O negócio é feio demais, preconceito é um negócio desgraçado. A gente precisa discutir isso. Preconceito com ranceniano, então, na época de Jesus, era apedrejado. Agora virou rancenias. Graças a Deus. Por quê? Os microbiologistas, a minha especialidade, tem que puxar básico, graças para mim, microbiologia e imunologia. Os microbiologistas trabalharam, descobriram o quê? Sulfonamidas. Então as sulfonas vieram e permitiram que aquele médico brasileiro fosse a Paris, naquele congresso, e trouxesse as sulfonas para o Brasil. Então lá na década de 50, a gente já tem um tratamento, e ninguém mais pode ser chamado de leproso. Porque lepra era aquela doença que não tinha cura, uma coisa bíblica, mas na era dos antibióticos, chamar um leproso de leproso é xingá-lo. Porque lepra na realidade não é uma doença, é um fenômeno psicossocial. Hanseníase sim, é uma doença infecciosa, causada por uma bactéria, cujo nome é Mycobacterium leprae, já quiseram até trocar o nome, mas não é possível. Mycobacterium leprae, e que é sensível às sulfonas. E não só às sulfonas, porque você tem uma gama de antibióticos que cura o paciente rapidamente. Uma vez brincando com uma amiga minha que me procurou apavorada porque tinha recebido o diagnóstico de hanseníase, e eu disse, mas por que você está nervosa? Formiga, isso é hanseníase. Aí eu olhei, hanseníase tuberculose, nem contagiante não é. Você está preocupada por quê? Eu pensei que ia passar para os meus filhos. Que você não passa para ninguém, não é contagiosa, é capaz de você ficar curado espontaneamente. Que sorte a sua, porque se fosse uma micose eu ia ficar preocupado. Curar a micose demora às vezes muito mais. Depende da pessoa e depende do fungo. Não? A micobactéria não, a gente já consegue tratar com mais facilidade. Então, acabou-se, né, esse preconceito com o doente, mas no passado, aí Jesus vinha na estrada. E aqueles 10 homens queriam falar com Jesus. Por que queriam falar com Jesus? Porque eles estavam à beira do suicídio. Eram 10 leprosos. Só que eles não podiam caminhar pela estrada, eles tinham que vir através da mata. Porque se alguém visse, eram apedrejados. Mas eles vieram. O líder deles havia convencido aos outros de que Jesus era. E era capaz de produzir, na doutrina espírita a gente não chama assim, milagre. E ele convenceu os colegas a irem juntos procurar Jesus. Na curva da estrada, quando eles perceberam que não havia movimentação, ele disse, é agora, é um assalto. 3 ou 4, né? É quadrilha, ou bando. Era um bando de leprosos. Eu esqueci qual o número no código penal, mas tudo bem. Um deles olhou para Jesus. Jesus olhou para ele nos olhos e disse assim: o líder, Rabone, se tu quiseres, tu pode nos curar. E Jesus respondeu: e eu quero.
Eu quero. Olhando nos olhos. Nós talvez não tivéssemos essa coragem de olhar nos olhos de Jesus. E eles se olharam. Estamos curados. Podemos voltar à vida. A cura. O doutor Bezerra. Doutor Bezerra é uma graça. O doutor Bezerra, no final de uma palestra, ele pegou o médium, que é pouco conhecido, um tal de Divaldo Pereira Franco. Pegou o médium e, numa psicofonia com quase transfiguração, ele terminou a palestra dizendo assim, que a prece dele, embora seja pequenininha assim, é uma palestra. O doutor Bezerra termina assim: se a cura não produzir uma profunda transformação espiritual na pessoa que foi curada, de nada valeu ser curado. É forte, mas o doutor Bezerra é claro: uma profunda transformação. De que o doutor Bezerra está falando? Ele está falando que nós somos seres de natureza biopsico-sócio-espiritual. E aqui, examinando a nossa natureza biopsico-sócio-espiritual e dotado de historicidade, nós podemos perceber que esse é o campo da mente. E no campo da mente nós temos um domínio, que é o chamado domínio da cognição, onde você atinge níveis altos. Se você está fazendo um doutorado e pega um orientador ruim, tu está perdido. Eu recebi uma notícia aqui agora. Pega um orientador ruim, é terrível, não vai publicar no Instituto Pasteur de Paris. É que eu estava conversando com o Alberto sobre uma tese de orientação nossa lá. Aí, esse domínio cognitivo, quando o indivíduo chega na universidade, faz especialização, mestrado e doutorado, ele atinge um nível mais alto desse domínio cognitivo, é o domínio da inteligência. Por isso que o indivíduo defende o doutorado, bota a sandália dourada e olha para todo mundo como se ele fosse superior a todos. Um dos leprosos lembrou-se que era doutor. Porque quando você fica leproso, acaba o doutorado. Mas ele era doutor, só que ele estava curado. Não é só doutor, ele tinha bens. Mas quando você está leproso, você tem morte social, não existem bens. Lá naquela época. E ele pensou, meu Deus, está tudo com a minha mulher. Aí ele lembrou que já tinha um outro. E estava se dando bem. O nome dele era até Ricardo. Aí ele se encheu de quê? De vaidade, de ódio, de egoísmo. E esqueceu de voltar para agradecer a Jesus. Lembra? Que apenas um voltou para agradecer a Jesus? E tinha sido exatamente aquele que tinha liderado o bando para procurar Jesus. Todos foram embora com histórias biopsico-sócio-espiritual dotado de historicidade, com histórias semelhantes. Voltaram à vida. E Jesus, quando descia naquela estrada, ele estava descendo numa linguagem simbólica, que pode ser a realidade histórica, uma linguagem simbólica. Jesus estava descendo de Jerusalém para Jericó. Porque quando você desce de Jerusalém, que é a cidade das cogitações espirituais, para Jericó, onde tinha o comércio, você desce. Quem vai para Jerusalém sobe. E eles desceram ainda muito mais, porque voltaram a ser homem velho. Porque o homem é cognitivo, mas é também afetivo.
é emoção. Se você não conseguir controlar as suas emoções, você tem baixo nível de memória, de inteligência. Não é o nome dessa inteligência? Emocional. Baixo nível de inteligência. Então nós temos a inteligência, o QI, né? O QE, o emocional, e o QS, que é o espiritual. Nível de inteligência espiritual. Até então a universidade cuida das duas primeiras. O espiritual não chega. Difícil montar um núcleo espírito universitário numa universidade. Eu trouxe aqui, se tiver algum universitário interessado aqui, eu trouxe um artigo que eu escrevi e que mandei para a reitora da Universidade do Estado. Eu trouxe aqui, que eu queria passar para essa pessoa para me ajudar a divulgar. Porque eu estive lá na UERJ agora, eu fui professor da Faculdade de Ciências Médicas, me aposentei, num evento, num seminário. É esse aqui. Vou falar sobre ele rapidamente. Não agora, mas eu quero entregar esse material. Inteligência espiritual. Resolvemos examinar esse assunto. E fomos examinar, dentro do movimento espírita, analisar a vida de uma pessoa que parecia para mim ser extremamente inteligente. Eu havia conhecido pessoalmente, tinha visto o seu trabalho, tinha lido os seus livros. Aí eu fui, enquanto pedagogo, educador, melhor dizendo, está até mais. Enquanto educador, eu fui examinar o nível de um mineirinho chamado Francisco Cândido Xavier. E escrevi um artigo na Revista Internacional de Espiritismo, que olha, eu mando para você se quiser, que por que considero inteligente o Cândido Francisco Xavier. Eu fiz uma inversão propositalmente, porque ele era cândido realmente. Era cândido. Era um homem de uma bondade. Você, quando entrava na aula dele, se contaminava pelaquela... É muita emoção, porque a NASA veio medir a aura do Chico, né? E pelo que ela me falou, se o Chico estivesse aqui, vocês estavam lá na última fileira, estavam dentro da aura do Chico. Muitas vezes o Chico respondia a pessoa que estava lá no fim. A pessoa está na aura dele, ele sabe o que você está pensando. E o Emmanuel ajuda, né? Ajudava. Então era muito fácil. Eu fui analisar a vida do Chico. Tecnicamente, vamos dizer assim. E eu cheguei à conclusão que o Chico era o homem mais inteligente que eu encontrei dentro da nossa esfera aqui, e que eu conhecia de perto, que tinha apresentado todas as características de um homem de alto nível de inteligência espiritual. Isso foi fácil. Foi fácil. Foi só examinar os passos que o Chico deu aqui na Terra. E eu encontrei, assim como tem os passos, né, do dependente químico, tem os 12 passos que o Chico Xavier trilhou, as estradas que ele trilhou, que demonstravam para mim que ele era extremamente inteligente. Por isso que eu coloquei o título assim: por que considera inteligente o Cândido Chico Xavier? A Revista Internacional de Espiritismo aceitou. Eu recebi vários e-mails dizendo: cara, está muito lindo esse teu artigo, olha que gracinha. É muito bom receber esse feedback, mas são poucos. Agora vocês têm que ler, se não mandar, lerem e não disserem que está bom, vou ficar chateado. É incentivação, gente. Não vou ficar vaidoso, não. Eu não preciso. Tá, olha só. Alto, moreno, rico e bonitão. E psicopata. Existem vários casos na literatura assim. As mulheres se enganam pela beleza exterior e entram em fria, porque o psicopata, a característica do psicopata é que ele não tem essa inteligência emocional, não tem sensibilidade. Vou dar um exemplo de psicopata: pedófilo.
Você imagina um velho, como eu, 70 anos, agarrando uma criancinha de 2 anos. Lá na subida, eu falei para ele, sabe o que dá vontade de fazer? Arrancar os testículos dele. E é isso que o direito quer. Existe um projeto de castração química. Porque eles não têm sensibilidade, não tem recuperação. O que você tem que fazer é a castração química. Existe um projeto de lei que já foi aprovado em vários países no exterior, em países desenvolvidos. Já está no Brasil. E essa é uma questão difícil, porque nas ciências jurídicas você tem que pensar também no paciente. Quando você faz ciência jurídica com ciência médica, então o negócio fica complicado. Então realmente é um projeto de lei polêmico, tanto que eu estou escrevendo esse artigo para o Jornal de Espiritismo. Eu escrevi sobre o pedófilo antes, e agora eu vou fazer a continuação, que eu disse no artigo que a proposta das ciências jurídicas é a castração química. Mas, voltando à estrada, um deles voltou para agradecer a Jesus. Aí o Dr. Bezerra vem e diz, se não houver uma profunda mudança lá no nível da inteligência do Chico Xavier, de nada valeu ser curado. Através da mediunidade, posteriormente, nós soubemos 10 leprosos, 9 reencarnaram, segundo o postulado da doutrina espírita. Está no programa, nas músicas da Tia Vilma. As muitas moradas na casa do pai é linda. É linda. O nome da música é O Telescópio. Quando o homem inventou o telescópio, até parece que o universo cresceu, diz a Tia Vilma. Mas realmente, o universo cresceu com o telescópio. Então, eu brinquei com ela e falei, com o microscópio também cresce para baixo. É o mundo dos micróbios, que eu vivi nele. E ainda tem o mundo dos espíritos, que tem um telescópio chamado mediunidade, que Chico lá fora. Sério. Telescópio da mediunidade, essa foi boa. Eu não tinha pensado nisso ainda não. Mas fica a ideia. Os 9 reencarnados foram leprosos outra vez. De nada valeu ser curado. Sobrou um. A mediunidade de alguém aí, que eu não sei lembro quem é, nos informou que ele reencarnou sim. Porque a reencarnação é postulado da doutrina espírita. Estou procurando os postulados da doutrina espírita. Reencarnação é fundamental. Reencarna como médico. Vai trabalhar com lepra. Tinha que ser. O indivíduo que passou pela dor, ele sabe. Como eu tinha passado pela dor de ver a minha mãe perder uma filha, e eu passei pela dor de ser o irmão. Você já pensou a sua professora primária desencarnar? Quando você é criança? Estão sentindo a minha dor? Agora imagine a da mãe, que perde um filho. Ela pode pensar em suicídio. 10 leprosos chegaram a pensar. É muita dor. Ajudem se puder. É a página do Fonte Viva. Ajudem sempre. E às vezes ajuda vem por e-mail. Eu fui fazer o programa anterior sobre dores extenuantes, onde eu narro essas psicografias do Chico, no programa do Carpar a Crescer, da Marilena. Cheguei em casa, deixei meu e-mail. Cheguei em casa, recebi um e-mail dizendo, professor, o senhor não sabe o bem que o seu programa me fez. E ela narra o caso dela. Ela teve câncer de mama. O filho acompanhou, de 10 anos, porque o marido trabalhava, ela tinha que fazer quimioterapia, radioterapia. O filho que era o acompanhante dela. Olha a dor que esse filho teve. Ver a mãe com câncer de mama. Naquela dúvida, vai morrer ou não vai? Imagine a dor de uma criança. A doutrina espírita é muito importante. E essa criança acompanhou e a mãe ficou curada. Mas a gente sabe que desordens afetivas têm repercussões biológicas. Porque o homem é um ser de natureza bio, psico, sócio-espiritual.
bio e psico. Um influencia o outro influencia um. É feedback, relação de feedback. O espiritual influencia também. Então, isso está tudo interligado. Nós somos seres diferentes. Nós somos da vertente espiritualista da ciência. No livro de psiquiatria, o Manual de Psiquiatria da Sociedade Americana de Psiquiatria, tem lá no início uma advertência aos médicos, dizendo assim: o médico deve olhar com parcimônia aquelas pessoas que dizem ver e ouvir espíritos. Ver e ouvir espíritos. Porque isso pode não ser um surto psicótico. Pode ser sim o que as universidades italianas chamam de mediunidade. Então, isso já está na academia. Por que não se divulgue tanto preconceito com a doutrina espírita? Não é verdade? Muito estranho. Muito estranho. Talvez porque a gente não está nessa divulgação da doutrina espírita como poderia fazer. A mãe então escreve para mim. Quanto o caso dela? O meu filho depois teve uma doença de autoagressão. E o médico disse para mim assim, perguntou para mim: esse menino passou por um grande estresse? Passou, doutor. Eu tive câncer de mama, ele que me acompanhava. Ah, está explicado. A medicina psicossomática. O homem é o quê? De natureza biopsico. Sócio. Meu Deus. Meu filho está doente por minha causa. Professor, e ele morreu. Eu não aguento essa dor. Por isso eu estou escrevendo para o senhor. formiga@hotmail.com. Eu não tenho mais vaga. Eu estou pedindo ajuda, pelo amor de Deus. Preciso de pessoas que me ajudem. Quem fez o programa foi a Marisa Leal, como disse a vocês, né? Falei: Marisa, olha só o que nós recebemos. Ela disse: formiga, não é só isso não. Bombou os telefonemas, tem muita gente sofrendo. Nós precisamos fazer alguma coisa. Aí fizemos o programa da tia Vilma. Vamos continuar essas dores extenuantes, né? Vai chegar em casa e vai ouvir o programa, né? Que eu trouxe para ele. Ele está doido para ouvir o programa. Eu sei. Tem um que ouvir no carro. Não vai conseguir porque tem que ser um computador. Aí, vamos fazer o programa? Vamos. Eu cheguei no programa e brinquei com essa mãe no programa. Disse: olha, o teu Betinho deve estar aí do teu lado. Eu falo isso no programa. Então, ele vai te prestar uma homenagem. Aí pedi a tia Vilma para cantar para a mãe. Aí a tia Vilma canta. No dia seguinte ela me manda um e-mail, tirou uma frase da música da tia Vilma e disse: isso aqui me deu um grande consolo. Professor, muito obrigado. Onde é que o senhor vai fazer a próxima palestra? Eu vou na Penha. Vou encontrar com o senhor. Chegou lá, não conseguiu falar comigo, porque quando eu saí, muita gente falando comigo e tal. Aí eu não vou atender ninguém hoje não. Estou brincando, gente. Aí eu disse: não tive coragem de falar com o senhor. Porque sua palestra foi tão emocionante que eu fiz uma palestra dizendo o seguinte: que quando eu chego na casa espírita, como eu era copincha do Amazonas Ervas, lá no Curupaiti, a casa espírita cresce. E às vezes eles tiram essa parede aqui e ampliam e fazem uma enfermaria. Daqueles leprosos que desencarnaram e que não tiveram transformação. Então eles estão sofrendo na espiritualidade. Então, às vezes, na casa espírita, eles abrem a enfermaria, um médico vidente uma vez falou assim: Formiga, meu amigo particular, Formiga, eu vi a enfermaria, só que eu não conseguia ver o fundo. Era um corredor tão comprido, com aqueles leitos um do lado do outro, e tanto doente de hanseníase que não sabia que tinha desencarnado. Que o Brasil é reencarnacionista, mas outros países não são. Tem essa doença em todos os lugares da África. Eles desencarnam no mundo inteiro.
muitas vezes um grande sofrimento, não são apedrejados, mas não é brincadeira. É muita dor, é muita dor. Tanto que aqueles que procuraram Jesus, mas de nada valeu ser curado. Mais um reencarnou. Foi tratar de lepra. Foi ao congresso em Paris. Trouxe as sulfonas para o Brasil. Não estou afirmando. É um simbolismo. A informação que eu tenho é mediúnica, mas eu não posso afirmar. Eu não tenho a fonte para dar para vocês. Por isso que eu estou tratando como simbólico. Pode ser verdade. Reencarnou no Brasil. Foi ser professor na faculdade de medicina. Não casou. Porque esses Chicos e esses Divaldo não casam, porque eles vêm com uma tarefa específica. E resolveu estudar Hanseníase profundamente. Soube que em Paris estava acontecendo um congresso que surgiram então as sulfonas. E ele vai a Paris, mandado pelo governo brasileiro. Eu recebi esse número, eu tenho para Paris também. Estava contando uma coisa para ele que eu não gostei, que eu vi. Mas então, chegou em Paris, ficou feliz da vida, porque os resultados experimentais eram maravilhosos. Porque in vitro, aquela sulfona atuava e inibia a multiplicação do Mycobacterium leprae. Trouxe para o Brasil a ideia. Implantou no Brasil. A Argentina soube. E ele foi chamado a implantar os serviços de dermatologia sanitária em toda a América Latina. Hoje, ninguém fala mais dele. É só um nome de hospital. Dr. Lauro de Souza Lima. Mas eu falo. Linda a história dele. Belíssima a história dele. Porque Lauro de Souza Lima era aquele homem que tinha atingido não apenas o domínio cognitivo de ser um doutor, um PhD, não. Ele tinha equilíbrio emocional para lidar com a dor. E ele pensava, enquanto ser social, que ele tinha que cuidar dessa comunidade sofredora. Ele não tinha internet, agora deve ficar mais fácil. A gente pode, pela internet, ajudar muita gente. Se faz tanta porcaria pela internet, até pedofilia. Por que nós não podemos cuidar dessas mães que estão sofrendo e que escutam o programa e que vão escutar o meu programa, porque eu sei que vocês vão tirar cópia e vão divulgar? Se não fizerem, fica aí para os 9. O problema é de vocês. A encarnação existe. Estou brincando, gente. Isso aí é pedagogia do medo. Não pode. Isso está errado. Não pode ser assim. Vocês vão fazer porque vocês vão fazer por amor, não pela dor. Mas então, o Dr. Lauro tinha atingido esse nível. E tinha atingido o nível espiritual. Porque ninguém chega a esse nível se não crescer no afetivo de forma a subir do acolhimento, que é um nível muito baixo. O que é acolhimento? É um indivíduo que vem à casa espírita, fica tão sensibilizado que ele participa da campanha do quilo. Ele vem, faz a campanha do quilo direitinho, ele dá coisas. Ele faz a limpeza no armário, tudo quanto é roupa que não presta para ele dá. Mas pode prestar para alguém, né? Porque a pessoa é muito pobre, pode usar essa roupa velha. Não é? Estou brincando, gente, não é assim não, mas é valoroso você doar mesmo a sua roupa velha. Então, eu não posso nem doar, não tem ninguém do meu tamanho. Aí, existe um nível mais alto. É quando o indivíduo sobe a um nível que a gente chama de análise, é assim que eu analisei o Chico Xavier, tá? De análise do domínio afetivo, quando ele sobe a um nível chamado de valorização. Ele acha que a doutrina espírita é tão importante para ele, que ele quer passar para os outros. Aí a Tia Vilma vai e faz as músicas, os postulados da doutrina espírita. Estão doidos para escrever para mim, para receber. Aí, estudar, divulgar os postulados da doutrina espírita. Você deve estar pensando em alguém que você gostaria que estivesse aqui com você. E tem sempre alguém na nossa família que, tá bem, um dia eu vou ver isso. E a gente fica com pena de ter essa coisa tão preciosa e a pessoa não querer receber.
Né? É por isso que na minha família é assim. O meu avô começou na evangelização infantil. Passou para minha mãe, botou minha mãe na evangelização infantil, em casa, porque evangelizador é o pai e a mãe, né, na realidade. E a minha mãe foi evangelizada. Quando eu nasci, eu me lembro de eu, naquele bercinho, Pai nosso que estás no céu, santificado. Era minha mãe, já passando todo um processo de evangelização. Meu Deus, é um processo que vai. E a gente pode dizer, eu tenho uma neta que já está na mocidade, e eu olho para ela e fico assim, o meu avô era espírita, estou indo da escola. Ela está na mocidade, mas eu acho que sabe o que é? É espírita por hereditariedade. É uma questão biológica, ou é espiritual. É, semelhante atrás semelhante, né? Acaba acontecendo. Mas é uma mulher espírita. Tinha que ser, tinha que ser. Mas então, imagine, né, a trajetória de um espírito nessa reencarnação. Eu preciso olhar uma ficha aqui, porque eu tenho que cortar, eu tenho 10 itens, e o Santo deu para um, eu tenho que escolher um bom, né? Eu queria discutir com vocês a coisa mais importante, que é chegar ao postulado básico da doutrina espírita, que a gente denomina de guia modelo, e ensinar a vocês como Chico Xavier chegou a ser quem ele é. Eu descobri, vou falar baixinho, eu descobri, analisando a vida do Chico, que ele tinha como modelo e guia Jesus. Eu estou rindo. Não foi uma grande descoberta. Foi, gente. Vou explicar para você por quê. Porque Jesus é o grande mestre. Jesus não tinha PhD, nem era chamado de doutor, mas de mestre ele deixava. Você sabe por quê? Porque um mestre, ele tem que fazer o seu planejamento de ensino. E para fazer o seu planejamento de ensino, Jesus vinha à Terra para quê? Para nos ensinar. A quê? Crescer. A atingir o nível mais alto desses domínios todos. Estão aqui na minha mão. Pensando principalmente no espiritual, porque é aqui que está a chave do negócio. Tanto que já existe, os anatomistas já descobriram um ponto no cérebro que é chamado pelos cientistas de ponto de Deus. E é o ponto que leva a pessoa a procurar o seu grande objetivo na vida, a procurar saber quem eu sou, de onde vim, para onde eu vou. Ciência está chegando lá. Analisando o bio, olha que bem, o cérebro, acharam esse ponto. E os filósofos estão trabalhando em cima dele. Os espíritos que não são trouxas já estão examinando também. É o QS. Jesus como bom didata, professor de didática Jesus, né? Você vê que ele ensinou de uma forma tão eficiente que fica até hoje, né? Os ensinamentos estão aí até hoje. Kardec veio traduzir algumas coisas, é verdade, mas os ensinamentos são de Jesus. Kardec era um missionário. E como eu tenho 2 minutos, deixa eu mostrar para vocês o plano de ensino de Jesus. Jesus veio dar aula, montou um plano de ensino. Para montar um plano de ensino, ele tem que ter a grande meta. E aí vocês vão me responder para sair no vídeo. Qual era a meta do ensino de Jesus? Era o amor? O que mais? Ele disse, em alto e bom som, sede perfeitos. Sabe por quê? Porque a perfeição relativa é o cume da felicidade. Nós fomos criados para sermos felizes.
Essa é a meta. E como bom pedagogo, ele enumerou alguns objetivos específicos. São aqueles objetivos que o professor vai trabalhar de modo que você consiga atingi-los. E com isso você se torna competente ou feliz. Qual o primeiro grande objetivo geral, nem é específico, é geral, de Jesus? Porque ele tem aquela meta. Em outras palavras, como é que eu posso fazer para atingir a perfeição? Aí Jesus vem e cria um objetivo geral no plano de aula dele. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É porque quando a gente faz objetivos, a gente utiliza verbos que é ação, é o agir. Você tem que agir para chegar lá. Lá onde Souza Lima virou nome de hospital. Também deve ter olhado nos olhos de Jesus. Nós podemos olhar nos olhos de Jesus. E aí, é conhecer. É domínio cognitivo. Jesus vai e tem o segundo. Qual é? É domínio afetivo, gente. E amarás teu próximo como? A ti mesmo. Você tem que se amar. Não pode suicidar. E é exatamente isso que eu queria falar para vocês. Kardec veio, e na obra de Kardec, terminei, diz assim, na obra de Kardec: Espírito, amai-vos e instruí-vos. Repararam que amai-vos vem em primeiro lugar? Então nós estamos aqui para pedir a vocês que nos ajudem a tirar do limbo essa questão do suicídio. Na UERJ, nós estivemos lá e os alunos estão indo lá para cima e se julgando. Nós estamos com uma epidemia de suicídio. Não é o Brasil, é no mundo. Então nós estamos pensando em lutar com isso. Eu trouxe o artigo para os universitários que possam reproduzir isso para mim, me ajudar a divulgar. Muito obrigado, muita paz, e lembre-se, não se esqueçam nunca mais, venham à Casa Espírita. A Casa Espírita veio para curar almas, não para curar corpos, porque se a cura do corpo não fizer uma profunda modificação espiritual, inteligência espiritual no indivíduo, de nada valeu ser curado. Não se esqueça, formiga de CD, @hotmail.com.